Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos sauda é a sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor PDA. Hoje eu gostaria de estar contando, meus irmãos, uma experiência tremenda, da minha vida. Para mim é tremenda porque Deus me deu livramento muito grande. E eu vou estar contando, Aleluia, glória a Deus, que Deus ele é tremendo e maravilhoso, sempre está conosco. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração e ler a palavra do Senhor, Isaías 43:13, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus poderoso e santo, eis-me aqui, ó Deus querido, na Tua presença, Senhor. Peço perdão, meu Pai, pelos meus muitos pecados, meu Deus, minhas faltas, ó Pai amado. Deus, eu te agradeço, Jesus amado e poderoso, por mais este dia, meu Deus, o qual, meu Pai, o Senhor nos deu, ó Senhor, o Senhor está nos dando, meu Pai. Ó Jesus querido, me usa em Tuas mãos, meu Deus, fala conosco, meu Senhor. Abençoa, Pai, nos dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Isaías 43:13 diz assim a palavra do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando o Senhor, ninguém pode impedir o que Deus tem na nossa vida. O que Deus tem para a minha vida, para a tua vida. Se Deus tem um plano na vida do irmão, da irmã, de uma criança, ninguém impede esse plano de Deus se realizar. Porque o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Irmãos, eu nasci em um lar católico. Católico não praticante. Meu pai, minha mãe são alagoanos. Eu vim quando eu nasci, eu já tinha três irmãs, e 2 irmãos. A minha irmã Roberta, Betânia, Robertina, que já está na glória, que ela morreu, era criança ainda, por enfermidades de criança. Meu irmão, meio irmão, ele é meio irmão porque é só filho do meu pai, Josival. Meu irmão Carlos e eu. Depois de mim veio meu irmão Cláudio. E minha mãe, nessa gestação, a minha mãe ela era uma mulher muito trabalhadora. Muito. A minha mãe, ela grávida, ela trabalhava na roça, ela vendia verdura. Irmãos, eu não sei muito assim, eu sei o pouco. Eu sei aquilo que ela me contava, que as minhas irmãs contam, Depois vou conversar com elas, ver se elas falam alguma coisa a respeito. E quando eu nasci, antes de eu nascer, a minha mãe, ela contava que eu fui gerada sentada na barriga dela. Se hoje, em 2021, uma criança gerar sentada já é difícil, Imagina no ano que eu nasci, 75, a criança gerar sentada. E a minha mãe, ela dizia que não dormia, para dormir ela tinha que dormir sentada. Tudo que ela fazia, era difícil para ela, porque incomodava muito, ela sentia muitas dores. E quanto mais a barriga crescia, se aproximava assim o tempo de eu nascer, mais ela sentia dores, desconforto. E nós morávamos em casa de taipa, não sei se os irmãos já ouviram falar. É assim que ela me dizia, aquelas casas de barro de antigamente. E nós morávamos aqui no lugar onde eu moro hoje. Minhas irmãs não moram mais aqui, elas moram em Minas Gerais. Minha mãe já partiu pro Senhor. E ela morava nessa casa, nesse barraquinho, e não tinha muitos vizinhos, não. Ela disse que era ela e uma outra mulher que morava aqui. Era mato, tinha muito mato. Ela disse que essa mulher, ela vinha
com à noite, né? Meu pai saía, porque meu pai ele era muito mulherengo, sabe? Já abusava demais. E ele deixava minha mãe em casa com os filhos e saía. E minha mãe contava que essa mulher evangélica, ela ia para casa da minha mãe com um lampião, um candeeiro aceso. Os irmãos não sei se sabem o que é, né? Que é movido a querosene, que usava muito antigamente, não tinha energia. E ela vinha para casa da minha mãe e à luz de vela, de candeeiro, ela lia a Bíblia para minha mãe, ela pregava o evangelho. Mas a minha mãe não dava ouvido, ela escutava, mas não... Sabe assim, escutar por educação? Não dava muito ouvido, não. E ela dizia que cada vez que ela dormia, minha mãe cochilava, poucas vezes que ela conseguia cochilar, né? Ela disse que quando ela cochilava, aparecia uma pessoa de branco na frente dela, simbolizando a senhora dos católicos lá, falando que se a minha mãe não punhasse meu nome de Cícera, eu e ela morreria. Toda vez ela cochilava, e na hora que ela dormia, né? Ela chama de madorna. Não sei se alguém aqui já ouviu esse ditado, né? Ela dizia, ó, toda vez que eu tinha aquela madorna assim, encostada na cama, reclinada, né? Ela dizia que aparecia aquele ser na frente dela e dizia, se tu não colocar o nome dessa criança de Cícera, tu vai morrer. Quer dizer, eu e ela morreria, né? E ela ficou com aquilo. Aí ela contou pro meu pai. Aí meu pai, mais ela, deduziram que era um santo, uma santa, e que estavam falando que eu tinha que ter esse nome. Então eles decidiram colocar esse nome em mim. E quando minha mãe teve as dores de parto, me levaram para o hospital, minha mãe teve um parto fórceps, que é horrível. As mulheres sabem. E quando os médicos me tiraram, a minha mãe disse que eles tiveram que quebrar meu braço para poder me tirar, né? Então eu já nasci com o braço quebrado. Irmãos, eu não sei contar assim a história como ela é. Eu sei contar a sequência assim, eu não sei dizer a sequência do que aconteceu na minha vida. Eu sei contar do jeito que a minha mãe contava pra mim. Então, passado um tempo, meu braço curou. Os médicos tiraram aquele gesso, né? Que era um coletinho, os médicos tirou. E passado um tempo, minha mãe disse que meus tios, que era adolescente, brincando comigo, me derrubaram da cama e eu quebrei o braço no mesmo lugar. Aí foi outra prova. Depois de curar essa quebradura do braço, a minha mãe disse que eu tive um problema de saúde, na qual ela teve que me internar. E quando a minha mãe me internou, os médicos foram colocar soro na minha cabeça. E quando eles foram colocar soro na minha cabeça, eles rasparam, né? As enfermeiras rasparam o couro cabeludo, assim na moleira. E quando rasparam, em vez de tirar somente o cabelo, eles tiraram a pele, o couro, né? E quando a minha mãe chegou, no outro dia, dava pra ver a moleira lá dentro batendo assim, o cérebro, né? Ela falava. Eu não sei dizer direito, ela que dizia assim. E ela dizia assim que ela ficou muito triste com aquilo, chorou, perguntou o que tinha acontecido. E as enfermeiras diziam isso que eu tô falando. Que foram fazer esse procedimento e aconteceu. E até hoje eu tenho essa marca na cabeça, que não nasce cabelo. Eu louvo ao Senhor, louvo a Deus, porque o Senhor ainda me deu um pouco de cabelo, né? Para tampar essa parte que falta. Aí, meus irmãos, passado o tempo, curei, né? O Senhor colocou as mãos. Eu fiquei boa. Minha mãe disse que foram comigo numa festa. E ela me arrumando, ela pediu pra minha tia colocar um sapatinho de lã no meu pé. Só que não acharam o cordãozinho. Pegaram e colocaram
um elástico nesse sapatinho e amarraram. E minha mãe não viu. E foi comigo para esse lugar. E quando voltaram, a minha mãe disse que eu chorava demais. Chorei a noite inteira. E ela não lembrou de tirar aquela peça, né, de mim, aquele sapatinho. Olhou tudo, olhou fralda, deu comida, fez tudo. E eu não parava de chorar. Aí disse que de manhã, já de madrugada, de manhã, não sei, ela tirou o sapatinho, quando ela olhou no meu pé, aquele sapatinho, aquele elástico estava entrando dentro da canela, sabe, da carne. Até hoje eu tenho a cicatriz nas minhas duas pernas. Ela correu comigo pro hospital, o médico falou muita coisa pra ela, muita barbaridade pra ela. E eu fiquei boa, mais uma vez, mais um livramento. E voltando pra casa, passado de novo, outro tempo, minha mãe disse que a minha irmã do meio, encostada a mim, né, que é a Roberta, ela foi procurar um sapato dela embaixo do berço que eu tava deitada. E esse berço, ele tava com uma coxa assim, não sei se os irmãos lembram, aquelas coxas que tem aquelas pelotinhas assim, aqueles babadinhos. Então tava pra fora assim, né, caindo do berço. E ela pegou o candeeiro e foi pra debaixo do berço, assim, olhar debaixo do berço se tava alguma coisa dela, o sapato dela tava lá. E aquilo incendiou o berço, incendiou aquela coxa. E quando a minha mãe olhou, já tava aquela labareda já no meu quarto, né, onde eu tava dormindo, no berço. Meu pai correu, me tirou do berço e quando ele me tirou de lá, eu tava com meu rosto queimado e minha mão queimada. Eu tenho a cicatriz na mão e tenho a cicatriz no rosto. E minha mãe ela contava que para acabar esse sofrimento todo, né, a minha madrinha, a mulher que colocaram, né, para ser minha madrinha, fez uma promessa de levar uma foto minha, uma vela do meu tamanho, para fazer promessa em meu favor. Mas graças a Deus isso nunca aconteceu. Deus nunca deixou. Tive pneumonia. Tive muitas coisas que aconteceu na minha vida. Um dia eu estava no trem, eu não lembro a idade que eu tinha. Eu só lembro assim, sabe aquela lembrança que vem e some? Eu só lembro daquele momento, mas não lembro de mais o que aconteceu depois e nem antes, só aquilo. Um senhorzinho estava assim sentado no banco do trem. Eu era criança, estava com a minha mãe. Ele olhou para mim e ele disse assim que tinha algo na minha vida que brilhava demais e que um dia eu ia saber, né? Ele falou outras coisas também, que eu era especial. Eu não sabia o que era. Hoje eu sei. Hoje eu sei que era a obra que Deus tinha na minha vida. Então Satanás, ele tentou me matar no ventre. Ele tentou me matar depois que eu nasci, né? De todas as maneiras ele tentava contra a minha vida. Tudo ele fazia. A casa da minha mãe e do meu pai era uma grande tribulação, uma grande luta. Por não conhecer a Deus. Cresci. Me tornei, graças a Deus, adolescente. Depois me tornei jovem, conheci meu esposo. E eu morava vizinha do meu esposo, mas eu gostava dele, mas ele não olhava muito pra mim. E é tão assim, meus irmãos. Os meus filhos falam que é linda a história. Eu não vejo não, mas amei, né? E meu pai decidiu vender a casa, né? Que meu pai vendia demais, assim, as propriedades que ele tinha aqui em São Paulo, ia pro norte, depois demorava um tempinho lá, tava aqui de novo. E ele decidiu vender essa propriedade que a gente tinha, que essa casa. E eu já tava com 19 anos. Ele decidiu vender e nós ir embora pra lá, pra Lagoas. Mas eu não queria ir porque eu gostava do meu esposo, nesse rapaz que morava do lado da minha casa. Por mais que ele não me desse atenção, mas eu tinha aquela esperança que um dia ele ia olhar pra mim.
E eu tinha que acompanhar meus pais, porque antigamente não era que nem hoje, não. Hoje os filhos são muito rebeldes, né? Desobedecem os pais, responde. E a gente não aprendeu assim, nem eu, nem minhas irmãs, nem meus irmãos, né? Nós aprendemos que é diferente. Pai e mãe é para ser respeitado. Inclusive tem uma data aí se aproximando que as pessoas só lembram que tem mãe nessa data. Nesse dia dá presente, dá flores, faz tudo. Mas depois vai humilhar de novo a mãe, vai falar palavras para ela que machuca, que fere, né? Esquece que tem uma mãe o ano todinho. Naquela data, ai mãe, como eu te amo. Olha, sinceramente, eu não gosto dessas datas. Eu fico indignada. Graças a Deus meus filhos não são assim, graças a Deus. Mas eu vejo muitos que fazem isso, sabe? E é muito triste. Tinha uns irmãos meio atribulados que faziam essas coisas com a minha mãe. Mas amém, passou, né? E eu fui embora pro norte. E depois, passado alguns meses lá, meu futuro esposo me liga, né? Dizendo que sentiu minha falta e gostaria de casar comigo, me pedir em casamento. Oh, meus irmãos, quando as coisas é de Deus, é muito lindo. Nem eu e nem ele era crente. Ele veio de uma família católica, eu também. E eu aceitei, né? Vim embora para São Paulo, casei com ele, graças a Deus. Tivemos 2 filhos, o Vitor, de 25 anos, e o Olani, de 24 anos. E, pela misericórdia de Deus, foi muito difícil para mim a segunda maternidade, né? Porque eu contei já aqui no canal que eu passei com meu filho, que não foi fácil. Foi uma luta muito grande quando ele era criança. Ele não dormia à noite, ele gritava, ele chorava. O irmão dele, que na época ele não falava, ele era bebê. Então meu outro filho dizia que o bicho estava beliscando o irmão dele, né? E na minha casa tinha muito ursinho, tinha o baby, tinha banana de pijama, tinha vários bonecos no quarto deles. E eu, por não conhecer a palavra, nem meu esposo, nós não entendíamos, nós levávamos no hospital, nós fazíamos de tudo. E ele daquela situação, chorava a noite toda. Meu esposo tinha que trabalhar no outro dia, se levantar às 5 da manhã. E um dia, meu filho estava com 2 anos, Deus envia minha irmã Betânia na minha casa, que inclusive ela está aí nas lives com nós. Enviou ela na minha casa. Ela começou a pregar o evangelho para mim, né? Me chamar para ir para a igreja. E eu decidi com ela. Aí eu fui com ela e gostei. Aí eu continuei indo, né? E Deus permitiu acontecer algo na vida dela que ela teve que vir morar atrás da minha casa. E aí nós ia todos os dias, praticamente. 3 vezes, não lembro tanto tempo que nós ia. Eu não podia ir todo dia por causa do meu esposo. Nós ia para a igreja. E quando eu chegar na igreja, meu Deus do céu, eu não via a hora de chegar a hora do culto. E aceitei, graças a Deus, aceitei Jesus Cristo. Mas foi uma luta, porque o diabo ficava soprando no meu ouvido. Como é que você vai fazer com aquelas calças? Porque eu era cabeleireira, né? Como é que você vai fazer com aquelas calças, seus cabelos, né? Você não vai poder cortar mais, você não vai poder usar mais aquelas maquiagens. Você não vai poder mais usar aquelas calças que você gosta, aquele salto. Tudo ele fazia eu lembrar. Mas sabe, aquela luta tão grande, meu Deus do céu. Se ele pudesse, Satanás me amarrava na cadeira. Mas eu levantei a minha mão. O irmão olhou pra mim, né? Ele me chamou lá na frente, perguntou, eu disse que não. Mas depois, quando ele perguntou de novo, eu me lembrei do sonho que eu tinha tido. Que eu via um homem de branco, um senhor de idade com um terno branco. Vou especificar, senão vai pensar que foi o anjo do Senhor, o próprio Senhor, né? Um senhor de idade, um pregador da palavra com um terno branco. Ele põe a mão nas cabeças das pessoas, assim, para orar, e as pessoas desapareciam. Aí eu falava, eu quero também, eu quero oração. Ele falava, não, só pode subir quem aceita Jesus. E eu lembrei daquilo, né? Eu levantei minha mão na hora. Quando eu lembrei, comecei a chorar, aceitei Jesus. Foi uma prova muito grande, muito. Mas maior é o meu Deus, como está escrito aqui.
Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém. Ninguém impede o que Deus quer fazer. Aí ficou a prova. Meu esposo, ele ficava calado, mas ele não gostava, né? Ele não dava crédito à palavra, não dava ouvido. Ele implicava com algumas coisas. Teve uma vez que inventaram umas calúnias contra o ministério. E ele falando, chegou em casa, mostrou para mim um jornal. Viu aí? O que aconteceu aí, ó. Né? E falou umas palavras. Eu fiquei calada e orando. Só que, em vez de eu ser uma mulher sábia, muitas vezes eu não ficava quieta. Eu retrucava, né? Queria que fosse do meu jeito. Eu queria que fosse assim, eu santa e ele não. Então eu queria que fosse assim, Deus me respondesse. Deus é comigo, mas com ele não. Sabe? Se eu falar, Deus é comigo. Mas depois da visão que eu tive, que eu contei aqui, que eu via uma mulher rixosa, um demônio preto, cabelo pra cima, horroroso. E naquela casa pingando, gotejando, e ela gritando, falando. E eu olhei direito, e o Senhor falou para mim olhar de novo. Quando eu olhei novamente, ele falou que era eu. A partir daquele dia o Senhor me deu graça. Eu comecei a buscar mais o Senhor me transformou, graças a Deus, fez obra na minha vida. E eu comecei a buscar Deus, pedir direção do Espírito Santo do Senhor. E fazer voto, jejuar mais, consagrar, ficar mais com a boca fechada, né? Tinha uma irmã que dizia, quando dá vontade de falar, irmã, enche a boca d'água. Bebe água. Não fazia isso, mas era o que ela falava, né? Era um exemplo. E Deus permitiu meu filho mais novo, com 12 anos, ter uma apendicite. E essa apendicite dele estourou. E quando essa apendicite dele estourou, eu primeiro fiz uma cirurgia, meus irmãos. Eu fiz uma cirurgia das pernas, que eu tive flebite, né, nas pernas. E eu tive que fazer essa cirurgia, que é uma inflamação nas varizes. Tirei essa fena e vim para casa. Com uma semana que eu estava operada, meu filho teve essa enfermidade. Meu esposo levava ele. E quando meu esposo levava ele no médico, toda vez meu filho começou a ter febre, ter diarreia, muita coisa, muitas dores na barriga. A primeira vez o médico disse que era intoxicação alimentar, depois disse que era infecção de urina. Eu sei que falam muita coisa até completar uma semana. Na última vez que meu esposo levou meu filho, ele chegou lá, fez um ultrassom e constatou que tinha hérnia e ela já estava suturada, já tinha estourado. E tinha que ir para a mesa urgente. Levaram meu filho para a mesa de cirurgia, foi uma luta muito grande, passamos muita provação ali naquele hospital. Foi muito, muito grande a prova. Meu esposo que não fazia voto, que quase não ia na igreja, começou a fazer voto na igreja, né? Começou a dar mais ouvido. Eu vendo a mão de Deus e do outro lado o inimigo assoprando, ele vai morrer, seu filho vai morrer. Mas aí meu filho operou. Com uma semana que ele operou, o médico ligou de novo dizendo que aquela cirurgia que foi feita não parava de sair secreção. Nós chegávamos no hospital, que levantava o cobertor, saía aquele mau cheiro, sabe? E eu falava, meu Deus, tem misericórdia, olhar no meu filho e tudo. E eu subia o elevador, ia lá ver meu filho, quase sem nem poder estar lá, né? Porque eu estava também operada. Mas eu ia, colocava a meia e ia. E uma tarde eu estava aqui, tinha que tirar os pontos. E tava vindo para casa, o médico ligou dizendo que nós tínhamos que passar no hospital. Eu pensei, pronto, agora ele morreu. Nós fomos lá e o médico disse que ia fazer a cirurgia nele, porque ele não parava aquela secreção. Aí eu sentei na minha cama, cheguei em casa, sentei e comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar ali na minha cama, pensando, né, vendo o meu esposo estava terminando de fazer algumas coisas aqui, do almoço para o outro meu filho, e para mim, para nós poder ir no hospital.
E eles tinham marcado a hora para nós ir lá. Ele ia descer pro centro cirúrgico. Depois a moça ligou e falou, não é nada demais, ele vai descer pro centro cirúrgico. Mas mesmo assim eu comecei a chorar. E quando eu chorava, irmãos, o Senhor cantou. O anjo do Senhor cantou um hino no meu ouvido. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Aleluia. A partir daquele momento que o Senhor falou comigo, aleluia, minha fé aumentou. Aí eu fui lá no hospital. E quando eu cheguei lá, eu entrei, né? Era na UTI. Meu filho já estava pronto para descer para o centro cirúrgico. E ele deitado na cama, ele disse que sentiu o gelo da morte. E eu coloquei a mão sobre ele. Eu segurando as lágrimas, né? Porque não pode. Senão ele ficava pior. Eu e meu esposo, estava do lado dele. O Senhor falou para mim assim, ó. Diga para ele assim. Operando eu, quem impedirá? Esse mesmo versículo aqui. E eu falei. Ele disse que foi como um tapa, assim, que tirou aquele gelo de cima dele. Aumentou a fé dele, né? E ele desceu pro centro cirúrgico. Aí os médicos disseram que quando operava ele, que abriu, quando operou, tiravam uma parte, assim, do intestino dele para limpar. Eles limpavam um lado e o outro arrebentava. Aquele que estava operado já arrebentava. Foi uma luta. Foi muito tempo de cirurgia. Quando os médicos saíram, disseram que estava tudo bem. Foi boa a cirurgia, porque eu fiquei todo o tempo clamando, né? Eu mandei até essa carta para Débora, programa Mensagem Cantada. E graças a Deus, o meu filho, quando passou a outra semana, graças a Deus, meu filho foi recuperando. E com 16 dias meu filho estava no quarto e no outro dia veio para casa. Passou-se o tempo, né? Minha mãe começou a adoecer. Minha mãe, ela era uma serva de Deus, muito tempo, da Deus é Amor, 12 anos. Ela congregava no ministério. Eu já contei para os irmãos que ela achava que carimbar a carteirinha e vestir uma roupa, né, uma saia grande, não cortar o cabelo, já estava salvo. E eu tinha que ter essa experiência com ela. Eu tinha que ter essa experiência. Ela ficou doente. Ela foi morar em Minas Gerais com as minhas irmãs, que ela morava aqui em São Paulo, foi para Minas. Depois o Senhor mandou buscar ela, eu fui. Ela veio morar conosco aqui em casa. E ela veio, no primeiro ano ela ficou bem. Depois ela começou já a adoecer, ficar mais... Ela já tinha diabetes, pressão alta, depois foi só piorando. E quando ela queria... Ela dizia que antes de morrer ela queria vir nas feiras de São Paulo, ela queria comer as comidas de São Paulo. Ela tinha esse desejo no coração, né? Comer feijão de corda aqui de São Paulo, essas coisas. Então ela veio e depois de um ano ela adoeceu, foi ficando mais doente, até ela fazer hemodiálise. E foi piorando. E então, como minhas irmãs elas moram em Minas Gerais, elas vieram para me ajudar, mas não podia ficar muito tempo aqui. Então elas tiveram que voltar. Mas quem ficou para me ajudar foi o meu esposo, né? Aí ela ficou 38 dias no hospital. E esses 38 dias que ela ficou no hospital, né? Foi luta. Depois ela teve alta e veio para casa e 3 vezes na semana ela ia fazer hemodiálise aqui em Santo André, próximo daqui, uma outra cidade. A gente levava ela, deixava ela lá às 6 da manhã e às 10 horas buscava. E isso se passaram do mês de fevereiro ao mês de maio, fazendo isso.
De vez em quando ela era internada, né? Porque ela passava mal. E eu pregando pra ela. Que ela dizia que só do jeito que ela tava já tava bom. Mas ela precisava perdoar as pessoas. Um exemplo. As pessoas vinham visitar minha mãe. Outra, assim, por exemplo, irmãos da igreja vinham com criança. Como ela tava com a cabeça doendo, como ela tava enjoada, porque tava na cama, ela ficava adulando aquelas crianças, sabe? Ela ficava, ai, que bonitinho, não sei o quê. Quando a criança saía, a mãe, ela falava, não sei por que fica trazendo esses meninos pra cá. Tá vendo que eu tô assim, não sei o quê. Eu falava, mãe, isso é falsidade. Não podemos ser assim. Se a senhora continuar assim, a senhora não vai ser salva. A senhora tem que ser sincera. Quando a pessoa chega aqui com criança, a senhora tem que falar pra pessoa, olha, quando você vem sozinho. Não me leve a mal, mas deixa a criança em casa. São pecados pequenininhos, mas que vai deixar muitas pessoas do lado de fora do céu. Não vai entrar no céu, né? E eu falava isso pra ela. Na hora ela não gostava, mas depois ela via que era verdade. Quando foi um dia, o Senhor... Já vou acabar, meus irmãos, tá ficando longo. Um dia o Senhor me levou no inferno. Eu tava cuidando da minha mãe ainda. E o Senhor me levou lá, naquele lugar horroroso. Eu vi uma fila de gente. Tem gente que diz que calça comprida não tem nada a ver, brinco não tem nada a ver. Tudo tem. Nós temos que ser santo por dentro e por fora. E eu vi fila de pessoas. Eu vi fila. Mulheres com calça comprida, cabelo cortado. Todo jeito, de brinco. Aí o demônio falou assim: você veio aqui, né, crentinha? Ele falou desse jeito. E quando eu olhava assim, eu não acreditava que eu estava naquele lugar. Aquela caverna horrorosa. Aí ele falava assim para o outro demônio: pega a mãe dela que está lá no fundo, junto com os parentes dela, e traz ela aqui. Eu falava, minha mãe? É. Aí ele trazia. Quando eu olhava, minha mãe estava lá. Toda queimada. Sabe, mas a roupa não se desfazia. Era uma coisa tão feia. E eu dizia pra ela, mãe, tanto que eu falei pra senhora perdoar, tanto que eu avisei, mãe, tanto que eu falei. E ela baixava a cabeça. Aí eu saía daquele lugar que esse portão se abria, eu saía. E quando eu saía daquele lugar, eu ia no mercado. Eu olhava pra minha irmã, que ela tava comigo nessa visão. Aí eu ia no mercado, eu dizia assim, eu vou comprar escova, pente, toalha, sabonete pra me tirar minha mãe daquele lugar. Ela não vai ficar naquele lugar. Aí minha irmã dizia, será que vai dar jeito? A mãe não sai de lá mais não. Ali não tem mais jeito. Eu falava, tem sim. Aparecia um mercado do nada, assim, numa grama verdejante, muito linda. E eu entrava naquele mercado, comprava o que eu falei e saía. E aí eu despertei. Quando eu despertei, eu corri, fui lá no quarto dela ver como ela tava. E quando eu cheguei lá, ela tava tendo uma hipoglicemia. Aí eu fui, arrumei a comida pra ela, né, um leite. Dei pra ela, com açúcar, do jeito que eles me orientavam. E ela foi voltando ao normal. Depois eu contei pra ela a visão. E ela foi se humilhando, pedindo perdão a Deus. Disse que perdoou as pessoas. Que algumas já não eram mais vivas. Outra era meu pai, já estava longe, não tinha o telefone dele. Ele mora em Alagoas. Depois que nós conseguimos o telefone dele, aí ela já não era mais viva. Mas ela disse assim, eu perdoei seu pai de todo o meu coração. Deus é a minha testemunha. Tinha dia dela murmurar e dizer, quando o missionário chamava no rádio os nomes, não sei se alguém aqui já viu. Ela falava assim, desliga esse rádio. Aí o Senhor dizia para mim, não é ela que está falando. Ela tomava Santa Ceia, meus irmãos. Irmãos, vigia, meus irmãos. Vocês estão pensando que o diabo não entra em crente, não. Ele entra. Ele entra sim. Tem pessoas que pensam que não, mas ele entra. É só dar lugar para ele. Eu tenho experiência sobre isso. Não estou contando para escandalizar, mas é para você ouvir e aprender as coisas do Senhor. Então, ela dizia, desliga. Ele só fala o nome dos outros, mas não fala o meu. Eu não acredito nisso daí, não. Eu falava, mãe, não fala essas coisas, mãe. O sangue de Jesus tem poder. E começava a orar.
Quando foi um dia, Deus usou uma irmã, uma obreira muito abençoada aqui. E ela disse que estava em casa, já tinha dias que ela tinha feito oração, jejum, e tinha falado com Deus. E o Senhor sempre mandando ela vir aqui fazer o apelo para minha mãe. E ela lutando com Deus, né? Ela, como vou fazer um apelo para crente? Mas o Senhor dizia, vai lá e faz o apelo para ela, porque eu tô mandando. Vai lá fazer um culto de tarde, depois você faz o apelo. A irmã veio e ela fez. Fez o apelo. Minha mãe olhou para ela e falou, mas eu já sou crente. Ela falou, irmã, a senhora precisa se reconciliar. Deus sabe e a senhora também. E ela se reconciliou com Deus. Foi lindo, foi num domingo, ela reconciliou com o Senhor, nós chorou. Foi lindo demais, lindo. Parece que o céu se abriu dentro do quarto dela. Lindo. No outro dia, ela amanheceu com uma febre. E foi internada. E quando ela foi internada, ela estava com infecção de urina. E eles não podem ter infecção de urina. Quem faz hemodiálise não pode ter febre, infecção de urina, essas coisas não pode. E ela ficou internada. E o quadro dela foi se agravando no hospital. Porque foi permissão de Deus. Deus deu a chance. Ela ficou de segunda. Quando foi na sexta-feira, o Senhor recolheu. Isso que eu estou contando para meus irmãos, tudo isso meu esposo acompanhou. Durante esse tempo que a minha mãe ficou no leito, que foi de janeiro até maio, eu não podia ir para a igreja, porque eu tinha que ficar com a minha mãe. Se eu ia um dia na semana, e quando eu ia, eu pedia para minha tia ou para uma irmã ficar aqui com a minha mãe. E o meu esposo levava meus filhos para a igreja. Ele não era crente, então ele pegava os meninos, ponhava no carro e levava para a igreja. Os irmãos estão entendendo como que Deus trabalha? Então, através disso, o Senhor foi trabalhando na vida dele. Minha mãe partiu. E eu comecei, né, voltar a fazer as atividades da igreja. Que eu era regente de grupo. Voltei como é que eu posso dizer? Fui fazer o congresso, que já estava programado. Fazer o congresso, depois atender as cartas, né, atender as pregações. E tudo isso meu esposo ia comigo. Todos os lugares que eu ia para fazer a obra, ele ia comigo. E o Senhor começou a moldar, começou a trabalhar. E eu vi que ele começou a mudar. Ele já não dormia mais de qualquer jeito, já dormia de calça e camisa. Quando eu entrava no quarto, ele estava orando. Ele já estava orando já desde que a minha mãe estava viva. Depois ele já continuou. Aí a irmã falou para mim, irmã, quando você vê, faz de conta que você não está vendo. É Deus. Deus está trabalhando. Eu falava, amém. Meu coração quase saía pela boca, tanta alegria. E eu fui pregar num lugar que tinha pouquinhos membros, poucas pessoas. Só o dirigente, 3 obreiros, eu e ele. E nesse dia, quando eu terminei a pregação, ele nem esperou terminar, ele já levantou a mão e aceitou Jesus. Graças a Deus, foram 12 anos. Mas o Senhor, Ele tanto tratou de mim, Deus, me ensinou, como ensinou meu esposo. Mostrou para mim que um crente não vai para o céu de qualquer jeito. Um crente não pode dar lugar para Satanás, né? Que um cristão, ele não pode viver sem perdoar. Se ele ficar com raiz de amargura, o diabo sabe e usa ele e entra nele. Então Deus transformou minha mãe. Deus fez coisa linda. Deus curou meu filho. Deus livrou meu filho da morte. Que hoje, graças a Deus, é um servo de Deus. Deus, pela sua infinita misericórdia, me deu vida, né? Que o inimigo queria tirar minha vida. E hoje estou aqui contando esta bênção, né? Para os meus irmãos. Espero que esse testemunho, que é pequeno, né? Mas que ele venha servir para edificar a tua vida. Que você venha aprender. Que Deus não trabalha do jeito que a gente quer. E nem do jeito que a gente pensa. Ele trabalha como Ele quer. E que para Deus não há impossível. Que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Talvez aquela pessoa da tua família que você olha e fala, jamais esse daí vai aceitar Jesus. Essa pessoa, nunca. É Ele que Deus quer. É dele que Deus vai fazer um homem ou mulher de Deus. Amém?
Então que Deus abençoe, Deus proteja seu lar, sua família, sua vida. Amém, Jesus? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus poderoso e santo. Senhor, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por mais um dia, Pai querido, por esse testemunho de bênção, Pai, na minha vida, na vida do meu esposo, dos meus filhos, ó Deus, da minha mãe saudosa, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor fez por nós. Jesus, eu te agradeço, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por tudo, meu Senhor. Nos cobre com teu sangue e nos dá a vitória para a glória do teu nome. Amém. Que Deus abençoe a todos, Deus guarde, Deus livre, tá? Que o Espírito Santo de Deus esteja sempre na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Despede sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor e PDA. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se gozar, pedi com fé e com fervor. Darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Eu há muito já pedi, dá-se gozar, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Terremoto e vento após, do céu fogo e muito furor, ouviu Elias a minha voz, voz do eterno. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se gozar, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas fui fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi,